Quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 17, a palavra de Deus que fala poderosamente ao nosso coração. Uma parábola contada por Jesus, que tem como título a parábola do filho pródigo. O versículo 17 diz assim: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas um pouco adiante diz assim: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Uma parábola contada por Jesus que fala a respeito de um certo homem que tinha 2 filhos, e um certo dia o filho mais novo, ele sentiu o desejo de sair de perto do pai, da sua casa, e ele chegou para o seu pai pedindo a parte que lhe cabia em receber da sua herança. E o pai, ali, muito entristecido, ele simplesmente deu aquilo que lhe cabia receber, e ele recebeu aquilo ali, aquele dinheiro, e saiu para viver em uma terra longínqua, uma terra muito distante dali. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então ele recebeu todo aquele dinheiro, aquela parte, e foi para um lugar bem distante e começou a desperdiçar tudo, gastar tudo, a ponto de ele ficar sem nada, com fome e vivendo ali, passando por uma escassez, por uma dificuldade, a ponto de arrumar emprego ali em um certo lugar para apacentar porcos. Ele começou a cuidar de porcos e ele, com tanta fome, ele desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam, com aquela ração que lhes era dada aos porcos, que os porcos comiam. Ele desejava encher o seu estômago também com aquela ração, com aquela comida dos porcos. Agora, o que me chama bastante atenção nesta parábola contada por Jesus é do arrependimento. Do arrependimento. O versículo 17, que agora acabamos de ler, diz assim: caindo em si, ele disse. O jovem, ele caiu em si e disse: os trabalhadores de meu pai, os empregados do meu pai, eles têm abundância de pão, eles comem do bom e do melhor, eles têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, eu aqui desejo comer da comida dos porcos. Enquanto os trabalhadores de meu pai, eles têm abundância de pão. Ali era o arrependimento já no coração daquele jovem. E ele diz assim: olha, eu vou voltar, eu voltar-me-ei, eu irei ter com meu pai, irei ao encontro do meu pai e direi a ele: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas torna-me como um dos teus trabalhadores. O que me chama a atenção é que esse jovem, ele reconheceu que estava errado. Ele começou a olhar aquilo que tinha ficado para trás e que ele desprezou. E ele colocou no seu coração de voltar para reconquistar, voltar atrás. Ele se arrependeu.
E ele volta ali. Ele diz assim, da mesma forma que ele disse que ele ia fazer, ele assim fez. Muitas vezes nós reconhecemos que nós estamos errados e muitas vezes nós não queremos voltar atrás para corrigir o nosso erro. Muitas vezes nós não queremos nos humilhar. A Bíblia diz assim, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Né? E Ele colocou no seu coração aquele propósito de voltar. Olha, os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Eu voltar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi a ele, Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Simplesmente, não precisa me reconhecer como filho, mas simplesmente como um empregado, um servo. A Bíblia diz que ele foi assim fazer. E o seu pai, vendo de longe, correu, abraçou e beijou. E colocou uma sandália nos seus pés, e uma aliança, um anel no seu dedo. E ele fez uma grande festa ali. Assim o Senhor quer fazer na vida daquele que se reconcilia com Ele, naquele que se arrepende do seu caminho mau, daquele que uma vez, um certo dia, saiu para um lugar bem distante do Pai, saiu para um lugar bem distante de Deus e que deseja no seu coração fazer uma reconciliação com o Senhor. Ele colocou no seu coração aquele propósito e assim ele fez. Que nós possamos fazer assim também. Que nós possamos ter de volta esta aliança que uma vez foi rompida. Ali o pai abraçou, beijou, fez uma grande festa, recebeu com júbilo, pôs sandálias nos pés, porque sinal de aceitação. Os escravos, eles andavam descalços. E ali o pai, recebendo como filho, colocou sandália nos seus pés e um anel no seu dedo. Recebeu como filho. Assim Deus, ele quer que nós voltamos para ele e ele quer nos receber como filho. Basta nós lembrarmos de onde nós temos caído, voltar atrás, voltar ao primeiro amor, pedir perdão ao Senhor e nos entregar a Ele, porque Ele tem promessa de vida eterna. Um certo dia, o Senhor ele estava dando um discurso que para muitos estava sendo duro demais ouvir. Alguns iam saindo dizendo, olha, duro é ouvir isso. O Senhor dizendo, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E alguns, com o coração endurecido, iam saindo, dizendo, duro é ouvir isso, esse discurso. E Jesus, olhando para Pedro, disse, quer ir também, Pedro? E Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? O mundo está aí, todo se corrompido. O mundo está aí, sem esperança alguma. Mas Jesus nos chama. Jesus está de braços abertos para nos acolher, para nos receber. Ele está pronto para fazer algo grande nas nossas vidas. Ele diz na sua palavra para nós chegarmos a Ele, chegarmos, pois, a Deus, e Ele chegará a nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa na vida do homem, na vida da mulher, é o arrependimento, é reconhecer que errou, reconhecer que é humano, que é falho, que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas Jesus, ele é perfeito. E a Bíblia diz assim, olhai para mim e sereis salvo. Todos os termos da terra, todos os povos, se olhando para Jesus, será salvo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como voltar atrás? Como receber o Senhor? A Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, desde agora, coloca no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e confessa o nome do Senhor. Com a boca se faz confissão para a salvação. E ele te recebe, ele coloca um anel no seu dedo, ele faz uma aliança contigo. O Senhor, ele quer de nós uma aliança. Uma aliança, ela não tem emenda nenhuma, é uma aliança. Então, assim, é um elo, uma aliança. Então, o Senhor, ele quer fazer isso conosco. Quer que nós nos unimos a ele. Assim como Jesus é um só em Deus, que nós sejamos um só em Jesus. A igreja seja unida, perfeita em unidade. Assim como Deus é um em Cristo, que nós sejamos perfeitos em unidade em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que me chamou bastante atenção é aquele jovem que tem deixado a sua casa, tem saído para o mundo, para um lugar tão distante, para uma terra longínqua, tem desperdiçado tudo quanto ele tinha, tem passado fome, mas ele caindo em si, ele disse: olha, os trabalhadores de meu pai, eles têm abundância de pão, na casa do pai tem pão, os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu voltar-me-ei, eu irei ter com meu pai, eu irei ao encontro do meu pai e direi a ele: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas torna-me como um dos teus trabalhadores. Ele disse assim e assim ele o fez. Não adianta nós simplesmente falarmos com a nossa boca, eu vou fazer, e muitas vezes nós não fizemos nada, nós não fazemos nada, mas sim colocarmos no nosso coração um propósito: eu vou voltar, e assim nós fazermos. Vamos voltar e vamos reconquistar aquilo que nós perdemos. Vamos voltar ao primeiro amor, voltar para a casa do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Deus abençoe.